Está no ar o Defensoria Pai d'Égua, o podcast feito no Pará em defesa dos direitos do povo paraense. Salve, salve, pessoal! Eu sou Carolina Lobo. E eu sou Luana Cantanhede e esse é o Defensoria Pai d'Égua, o podcast feito no Pará em defesa dos direitos do povo paraense. Aqui nós vamos receber defensores públicos que irão tirar suas dúvidas, contar histórias e falar um pouco do serviço oferecido pela Defensoria do Pará. No episódio de hoje, em alusão ao Dia dos Povos Indígenas, celebrado dia 19 de abril, recebemos o Corregedor-Geral da Defensoria Pública do Pará e um dos idealizadores do projeto Enxerga-me Brasil. Seja muito bem-vindo, doutor Edgar. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz em poder participar aqui desse programa. Seja bem-vindo, doutor Edgar. Muito obrigada pela sua participação desde já. E para começar, eu queria que o senhor contasse um pouco da sua trajetória como defensor público. Eu entro na Defensoria Pública no ano de 2007, portanto vou fazer agora em maio 18 anos de defensor público e como toda carreira jurídica nós ingressamos no interior. Eu tive a sorte de 1 ano e meio de carreira já ser promovido para a capital, então sou defensor público titular da 5ª Defensoria Criminal da capital há muito tempo, né, praticamente há 15, 16 anos. E dentro dessa trajetória, eu tive a oportunidade na gestão do Dr. João Paulo de assumir o Núcleo de Direitos Humanos, coordenando. Foi quando eu encontrei, tive a oportunidade de ter contato com a pauta indígena. E na minha gestão, nos 2 anos que eu fiquei, enquanto coordenador, eu dei prioridade à pauta indígena porque eu senti que ela era muito necessária naquele momento. Daí porque nós, junto com a FUNAI, idealizamos o projeto Enxerga-me Brasil. Como que o senhor identificou dentro dessa pauta indígena onde era a prioridade na atuação? A gente reforça que vocês têm uma atuação muito grande no interior do estado, né? E eu queria que o senhor explicasse mais ou menos como que funciona. Bom, como nós podemos identificar? Foi através de um convite da FUNAI, a conhecer o território indígena. E a gente sabe que o Pará tem uma extensão muito grande e são muitos territórios indígenas. A partir daí, o NDDH foi em loco e percebeu a grande quantidade de subregistros, ou seja, de indígenas que não tinham registro civil de nascimento. Daí porque houve a necessidade da Defensoria Pública atuar para combater o subregistro indígena. E esse subregistro, doutor, quais são as principais dificuldades enfrentadas pelas populações indígenas em relação a essa dificuldade, esse índice de subregistro? E como isso impacta no acesso aos direitos deles, Olha, a gente fez um estudo recente sobre o censo de 2022. Então, hoje no Brasil, nós temos, no Brasil como um todo, 1.700.000 indígenas. Desses 1.700.000, 700 vivem em aldeia e 1 milhão praticamente vivem fora da aldeia. Mas a região norte do Brasil, ela é aquela que alberga 44%, dessa população, ou seja, 753 mil indígenas estão na região norte, sendo que no estado do Pará ele ocupa o 3º lugar em quantidade de indígena. Portanto, ele vem a 80 mil indígenas morando aqui no estado do Pará. Então, o censo também ele fez um estudo sobre o subregistro nas crianças de 0 a 5 anos. O censo de 2022 foi o último censo, então, portanto, são os dados oficiais que nós temos para avaliar o subregistro. E o que foi encontrado? Os indígenas, qual é a população no Brasil de indígena de 0 a 5 anos? 115 mil indígenas, sendo que desses 115 mil indígenas, na região norte, 17 mil indígenas, crianças de 0 a 5 anos, não tinham o registro civil, ora por RANI, ora sem registro mesmo. E as crianças que vivem dentro das aldeias eram em torno de 12 mil crianças, 12.800 crianças. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que o censo ele foi tímido ao investigar o subregistro, porque a gente tem apenas o recorte de uma população de 0 a 5 anos, quando na realidade houve um fator histórico muito importante. Em dezembro de 1973, entra em vigor a Lei de Registros Públicos no Brasil, onde obriga o registro de qualquer brasileiro nos cartórios de registro civil. E, coincidentemente,
em dezembro de 1973, entra em vigor o Estatuto do Indígena, que abre uma exceção. Ela permite que os indígenas sejam registrados de forma administrativa pela FUNAI. Portanto, a gente tem aí uma geração, tá? 4 ou 5 gerações de indígenas que foram registrados de forma administrativa. E é justamente nisso que vem o trabalho do Enxerga-me. A gente entra no território, identifica a população indígena que está registrada com RANI ou que não tem registro nenhum, e a partir daí a gente faz esse trabalho de solicitação de registro no registro civil respectivo do território. É esse o nosso trabalho. Doutor, para quem não sabe, né, o que é o RANI, o que seria o RANI? O RANI é o Registro Administrativo de Nascimento Indígena, né, perpetuado, né, por esse Estatuto do Indígena, mas que foi, de certa forma, prejudicial, muito prejudicial aos direitos do indígena. Exatamente isso. Sobre o acesso básico que a documentação traz, o que o indígena perde quando não se tem essa documentação? Tá, vamos lá. O nosso Código Civil, no seu artigo 1º e 2º, ele diz o seguinte: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, e a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida, tá? Isso é um direito a todos nós brasileiros, tá? Mas esse direito, ele precisa, para ser efetivado, do registro civil. O que é o registro civil? O registro civil é aquele ato jurídico, administrativo e declaratório, onde efetiva a pessoa como um cidadão brasileiro. E a partir do registro é que se desdobra a possibilidade da pessoa ter acesso aos direitos civis, políticos e sociais. Como assim? Direitos civis. A partir daí que nasce a possibilidade do registro de eu ter um RG, de eu poder casar, de eu poder, inclusive, enterrar um parente meu, porque sem registro a pessoa é enterrada como indigente. Direitos políticos garante aí a possibilidade de a gente tirar um título de eleitor e pelo menos votar, né? E direitos sociais, o direito à educação, o direito à saúde, ao direito ao trabalho e a própria aposentadoria e aos demais benefícios sociais que isso traz, né? Daí a gama da importância que a gente tem que ter a esse direito, a efetivação desse direito. Por quê? Porque o subregistro ele pode ser considerado como uma exclusão estrutural, né? Aquela pessoa que não tem registrado não pode ter a proteção do próprio Estado. Ela é invisível, né? Ela é invisível. Apesar de o Código Civil dizer que a personalidade ela vem com o nascimento com vida, sem o registro, essa pessoa, na realidade, é uma pessoa viva ou morta. Viva porque, de fato, nasceu e tem aquela personalidade, é uma pessoa, não obstante, para o Estado ela é morta, ela de fato não existe. Daí a importância que a gente vem com esse trabalho, né, do subregistro, e a Defensoria Pública, graças a Deus, se tornou perita nessa questão, né, de trabalhar e combater o subregistro. Porque se a gente não sabe, né, se o Estado não sabe da existência dessas pessoas, não tem como construir políticas públicas, né? É a partir desses índices que o Estado pode pensar em políticas públicas que contemplem essa população. Se não conhece, realmente fica complicado. Né? E um trabalho de tanta excelência que vocês conseguiram ser finalistas do 21º Prêmio do Inovária, né? Um motivo de muito orgulho pra gente estava lá, né, amiga? Foi muito bonito, assim, ver o Pará sendo reconhecido e sabendo o tanto que vocês trabalham, o tão longe que é, tão difícil a logística, se locomover para essas aldeias. E agora o projeto teve destaque nacional, né? Qual a importância, doutor, desse reconhecimento para o projeto e como ele pode contribuir para cada vez mais melhorar essa iniciativa? Nós fazemos questão de inscrever o projeto nesses concursos, de fato, para ganhar notoriedade, para que possamos, através disso, desses prêmios, conseguir recursos, né? Vocês sabem que a Defensoria Pública tem o menor orçamento dentro do sistema de justiça e, mesmo assim, nós não deixamos de fazer esses trabalhos.
Através da conquista desses prêmios, podemos alcançar ou ter recursos não só no meio público, tá? Mas também na iniciativa privada. A gente apresenta o projeto, diz, olha, um projeto de reconhecimento nacional, e a gente pede que o senhor invista, né? E a gente sabe que eles podem destinar certa parte dos lucros deles, porque vai ser descontado no imposto de renda, enfim. O objetivo é esse. E esse ano, né, esse ano de 2005, nós escrevemos o projeto Enxerga-me num concurso internacional da ONU, né? Onde a gente vai disputar mais esse prêmio, né, com grande perspectiva de ganhar essa notoriedade internacional. E também nós vamos defender o combate ao subregistro no Congresso Luso-Brasileiro, que acontecerá agora no mês de abril, né, onde vários defensores públicos vão apresentar as suas temáticas. A temática é Amazônia, Direito, Tecnologia e Inovação. A partir desse eixo, né, eu trago, então, uma reflexão, apresentei um artigo trazendo essa reflexão sobre registros indígena na Amazônia, desafios, perspectivas e o uso da tecnologia para reduzir essas questões sociais. Maravilha, né, doutor? Doutor, a gente sabe que o Brasil é terra indígena, né? O senhor acredita que esse projeto ele pode ser difundido para as outras defensorias do Brasil? Eu acredito, sim, que ele pode ser difundido. E o Pará tem muito a contribuir, né? Por exemplo, no estado do Amazonas, onde lá se concentra 1/3 da população indígena nacional, né, a gente pode firmar parcerias com a Defensoria Pública de lá, levando essa expertise desse nosso trabalho a eles, né? E isso daí a gente pode fazer via CONDEG, via CNCG, que são os conselhos dos defensores gerais e dos corregedores. A gente troca essas experiências. E em um ano de COP30, muito se discute sobre essa pauta indígena, principalmente aqui na região norte. Como que o senhor avalia a importância do trabalho da Defensoria nessas questões? A Defensoria Pública, ela tem um trabalho significativo, né? Quando se fala em COP30, a gente vai tratar sobre questões ambientais, tá? Mas a gente não pode deixar de lado, né, essa grande possibilidade e essa capilaridade que a Defensoria Pública tem em tratar diversos assuntos, né? O defensor público pode atuar, por exemplo, e aí a gente vai dar um exemplo muito importante da doutora Andréa Barreto, que trata sobre a grilagem do carbono. Com certeza. Né? É algo super importante que visa proteger as populações tradicionais afetadas, mas também o próprio patrimônio do Estado. Com né? certeza. Então, há uma grande possibilidade da Defensoria Pública mostrar, sim, que ela pode ser proativa e colaborar muito com essas questões climáticas e socioambientais no nosso Estado. Com certeza, doutor. Doutor, o projeto Enxerga-me Brasil trouxe muitas transformações para a sociedade, né? Mas gostaríamos de saber, ele também impactou na sua vida pessoal e profissional? De alguma forma? Mudou a sua maneira de enxergar as comunidades indígenas? Vamos lá. Quando a gente entra na Defensoria Pública, a gente, enquanto profissional, já sente um impacto de trabalhar para as pessoas vulneráveis. Já gira uma chavinha, né? Exatamente. Eu entrei na Defensoria Pública e me apaixonei pela profissão, atender aquelas pessoas. E, de fato, durante muito tempo, eu não tive contato com a população indígena. Quando a gente entra no território indígena e vê a realidade de como eles vivem, a simplicidade, as carências, as necessidades, quando a gente vê que pode, com o nosso trabalho, mudar essa realidade, é muito gratificante. Então, quer dizer, pessoalmente, eu fui impactado de forma positiva porque reafirmou toda aquela paixão que eu tinha e tenho certeza que o meu trabalho está servindo para a garantia de direitos, para a efetivação de direitos daquelas pessoas mesmo que eu chamo de hipervulneráveis.
Perfeito, Entendi. doutor. E já indo encaminhando para o final, eu queria que o senhor desse um conselho para quem está estudando para ser defensor público. O que essa pessoa, por onde ela deve começar, o que ela deve fazer, e que se o senhor pudesse também comentar sobre a perspectiva de ser defensor público na Amazônia hoje. Ser defensor público na Amazônia, nos dias de hoje, de fato, ele é desafiador. Não só pelas questões orçamentárias que toda a defensoria tem, né, no Brasil, né, mas aqui, né, na Amazônia, no estado do Pará, as distâncias são continentais. Há uma diferença, a diferença geográfica, a distância entre os municípios torna a coisa muito mais complicada. Não obstante, aquele que tem a vocação de ser defensor, que quer ser defensor, ele vai encontrar, pelo menos no estado do Pará, todo o apoio para desenvolver o seu potencial e ser um profissional de excelência e gratificado, como tantos defensores públicos hoje no estado são. Perfeito. Muito bom, doutor. Estamos chegando ao fim, né? Não, Foi rápido, foi muito rápido, tranquilo, e uma aula de direito civil. Estou muito feliz, né, amiga? Isso, mais uma vez, muito obrigada, viu, doutor? Doutor que agora assumiu, né? Assumiu recentemente, né? Nosso corregedor geral, mas que ainda está com o coração, o NDDH, né? O Núcleo de Direitos Humanos sempre vai estar com o senhor, né? Eu que tenho que agradecer a vocês essa oportunidade de estar aqui falando um pouco do meu trabalho, falando um pouco da minha vida enquanto defensor público, né? E contem comigo sempre o que vocês precisarem. Como os outros defensores falam que o senhor é o herói da defensoria, vale deixar salvo também que ele foi defensor, o corregedor aclamado. Isso. E isso é muito significativo para a carreira de vocês, né? Não, é verdade, é verdade. Eu, na realidade, também fui o primeiro corregedor concursado. Antigamente, os corregedores, como tem que ser os mais antigos da carreira, eram defensores da época que não se exigia o concurso público. A Constituição Federal veio e efetivou. Eu sou o primeiro defensor concursado a assumir e estou querendo preparar o meu sucessor, já que eu não posso mais ocupar o cargo, né? Isso mesmo. Quem quiser se candidatar, né? Fale comigo. Fale no doutor Edgar. E também todas as... quem está estudando para a defensoria, né? Então é isso. Muito obrigada pela audiência de vocês. Fiquem aqui, continuem nos acompanhando nossas redes sociais. Isso, no Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Nós estamos em todos os lugares. Spotify, YouTube. Continue nos acompanhando e até a próxima. Tchau!